Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à teleaula 3 da disciplina Patrimônio, Museus e Arquivos. Para quem não se lembra, eu sou a professora Érica, sou graduada em História e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Essa aula tem como tema, conforme você pode ver na tela, Museus e Educação para o Patrimônio. Ou seja, vamos refletir sobre as possibilidades de trabalho com os diferentes museus e com seus acervos. Nessa aula, nós vamos analisar desde a origem dos museus e a diversidade de museus que existe atualmente. Então, hoje nós não temos apenas aqueles museus que trazem uma história nacional referente à história da nação, né? Nós temos museus que tratam de temáticas diferentes, museus tradicionais e museus a céu aberto, e essa aula é destinada para a gente entender o museu e seu acervo enquanto patrimônio que pode ser estudado pelo profissional da área de história e também por alunos de diferentes etapas, diferentes níveis de ensino. Para entender melhor, vamos contextualizar essa aula. Na tela você tem o que é o museu, como ele surge como tal e como se organizou através do tempo. A gente vai ver que o termo museu vem lá da Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga já havia uma preocupação em organizar um espaço onde os pensadores daquela época se reuniam para estudar textos filosóficos. Então, ali havia uma reunião de textos filosóficos e outros objetos com um teor enciclopédico, mas essa noção atual que nós temos de museu vem da época da Revolução Francesa. E nessa aula a gente vai entender essas mudanças pelas quais o museu passou, desde a antiguidade, desde o século XIV, século XV, até os dias atuais. Ainda na mesma tela você tem outra questão. Qual a importância do projeto expográfico e da mediação? Os museus podem se tornar locais de aprendizagem? Nós vamos ver que os projetos expográficos são aqueles projetos desenvolvidos, pensados e desenvolvidos por um profissional lá do museu. E nesse projeto é pensado como que vai ser feita a exposição, como que os objetos serão expostos para o visitante, qual é a intenção daquela exposição, o que aquela exposição deseja comunicar, como que esses objetos devem ser expostos para que aquela ideia que se deseja comunicar por meio daquela exposição seja entendida pelo visitante. Então, o projeto expográfico é muito importante para os visitantes dos museus, porque é por meio de um projeto expográfico eficiente, adequado, que o visitante compreenderá a intenção, o objetivo, a informação contida naquela exposição. E nós temos que entender também que por meio de atividades desenvolvidas em museus, nós podemos desenvolver atividades de ensino e aprendizagem. Então, o museu é um espaço de educação não formal, mas é possível desenvolver diferentes ações educativas, tendo em vista os objetos, as exposições que estão em um determinado museu, tendo em vista, inclusive, desenvolver no aluno, né, no nosso aluno, seja ele do ensino fundamental, do ensino médio ou até mesmo
do ensino superior, a compreensão daquele objeto que está exposto em um museu. Então, esses são os principais aspectos que serão abordados nessa aula. Eu fecho assim essa contextualização. Nesse bloco, nós vamos conhecer a história dos museus. Para iniciar, vamos no próximo slide e que eu trago aqui o termo museion. Então, veja só, do gabinete de curiosidade ao museu moderno. Hoje nós conhecemos, sabemos que existe, mesmo que nós ainda não tenhamos visitado esses museus, mas os museus contemporâneos, eles têm uma forma de organização diferente dos primeiros museus que foram construídos, que foram organizados. E vamos entender então essa história dos museus. Voltando para a tela, lá na Grécia Antiga, né, existia o museion. O que era o museion? Né? Na verdade, era a chamada Casa das Musas, as filhas de Zeus. Nesses lugares eram reunidos textos filosóficos e objetos que proporcionavam um saber enciclopédico. Na verdade, o museion era uma mistura de templo, né, com um lugar em que os pensadores frequentavam para realizar pesquisa, para fazer leitura de textos filosóficos. Então, lá na Grécia Antiga, já existia alguns espaços que reuniam objetos, que reuniam textos filosóficos e eram frequentados por pensadores, por estudiosos, né, que faziam a leitura daqueles materiais, que discutiam, que conversavam, que elaboravam teorias. Na mesma tela você tem, no século XIV, nós vamos ter as coleções privadas organizadas no contexto dos descobrimentos. Essas coleções privadas geralmente pertenciam a príncipes, a reis e reuniam desde moedas, especiarias, instrumentos musicais, tudo aquilo que eles consideravam interessante, curioso e era proveniente de diferentes lugares. Então, a gente já está aí na época dos descobrimentos e os príncipes europeus reuniam, organizavam essas coleções privadas que eram compostas por objetos trazidos por descobridores, por pessoas que chegavam até territórios que até então eram desconhecidos e levavam esses objetos para a Europa a título de curiosidade. E os príncipes acabavam reunindo esses objetos em suas coleções privadas. Na mesma tela, a gente tem o século XV. No século XV, essas coleções privadas foram enriquecidas com objetos das civilizações gregas e romanas. E surgem o que nós chamamos de gabinetes de curiosidade. Esses gabinetes de curiosidades, eles vão reunir, então, não só aqueles objetos provenientes de outras regiões que os descobridores haviam chegado, né? Mas também vão reunir, por exemplo, espécies de vegetais, de animais, minerais. Eles passam a reunir diferentes tipos de objetos, desde aqueles que eram considerados uma curiosidade relacionado a algum povo de um outro continente, mas também, né, aqueles que eram referentes à natureza, como espécies de animais, vegetais e minerais. No próximo slide você tem, no século 17 e 18, nós temos as coleções foram organizadas a partir de uma ordem atribuída à natureza. Na verdade, é no século 17 e 18 que aqueles gabinetes de curiosidades deixam para trás
a função de matar a curiosidade, né, das pessoas e acabam se transformando em locais de pesquisa. Eles vão se tornar museus. É aqui, então, que começam a surgir os museus. Em seguida, contexto da Revolução Francesa. Então, nós estamos no final do século XVIII, né? E nós temos aí, o objetivo era instruir a nação, difundir o civismo e a história, instalando museus em toda a França. Como eu já disse, a concepção atual que nós temos de museu surge no contexto da Revolução Francesa. Naquele momento, né, o governo francês teve como preocupação consolidar o sentimento nacional, consolidar a ideia de nação francesa e começa a haver, então, uma preocupação com a preservação de monumentos, de objetos, de edificações, de tudo aquilo que se remetesse à história da França. E o primeiro museu vai surgir na França e logo em seguida surgem museus, são construídos museus por toda a Europa. Esses museus construídos ali a partir do contexto da Revolução Francesa, a partir do final do século XVIII, tem como objetivo guardar objetos, documentos, tudo aquilo que se reportasse à história da nação, daquele país em que o museu estava instalado. Então, era uma forma de guardar e apresentar para os visitantes a história oficial da nação. Voltando para a mesma tela, você tem, no século XIX, os museus são concebidos dentro do espírito nacional e o saber enciclopédico se reflete nas exposições. Veja só, nós vamos ver então que no século XIX os museus vão conter em seu acervo tanto aqueles objetos da antiguidade, daí nós estamos falando dos museus europeus principalmente, então eles vão conter em seus acervos tanto objetos referentes à antiguidade, como objetos relacionados ao descobrimento, né, aos descobrimentos feitos por Espanha, Portugal, Itália, etc., tá? Mas eles também vão conter em seus acervos tudo aquilo que se remetesse a uma memória nacional, à história da origem daquela nação, ok? No próximo slide, nós temos um outro conceito a ser abordado. Então, na próxima tela, nós temos os museus brasileiros, né? Então, veja só, os museus brasileiros surgem, né? Eles vão ser construídos também a partir do final do século XIX. Agora, com qual intuito, com qual objetivo esses museus são construídos, são organizados? Na tela seguinte, nós temos as características dos primeiros museus brasileiros. No século XIX, nós temos os museus de história natural, tá? Por que museus de história natural? Porque o objetivo desses museus era classificar os elementos encontrados na natureza, como, por exemplo, coleções de botânica, mineralogia, fósseis, exemplares de planta. Coloquei para você dois exemplos desses museus. Foi construído, né, naquela época, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Lembrando que esse museu foi praticamente todo destruído em um incêndio que aconteceu lá em setembro do ano de 2018. E nós temos o Museu Goeldi em Belém. Então, são exemplos de museus de história natural que foram construídos, que tiveram seus acervos organizados
ainda no século XIX no Brasil. Lembrando que naquele momento o objetivo desses museus era reunir, classificar, organizar e expor, né, elementos relacionados à natureza. Na mesma tela você tem um modelo de instituição consagrada à pátria. Então nós temos a criação do Museu Histórico Nacional em 1922, também no Rio de Janeiro, ok? E a criação do Museu Histórico Nacional vai ser um marco, né, aqui no Brasil, porque vai inaugurar uma nova era de museus no Brasil. Como assim o Museu Histórico Nacional inaugura uma nova era de museus no Brasil? Esse museu vai reunir elementos, objetos, documentos relacionados à história da nação. Então, nesse museu, esse museu ele nasce, ele é criado, ele é organizado com o objetivo de guardar e apresentar para o público visitante aquilo que se remete à história oficial do Brasil. Ali é possível encontrar, então, um acervo referente à época do Brasil colônia, né, à tradição, ao passado colonial brasileiro, mas também relacionado à família imperial no Brasil, ou seja, o Museu Histórico Nacional, ele guarda uma memória oficial relacionada à história do Brasil. O museu, não só o Museu Histórico Nacional, mas todos os museus, eles têm como objetivo guardar e, ao mesmo tempo, expor algo. E no caso do Museu Histórico Nacional, né, ele já foi construído lá no início dos anos 1920, com o objetivo de contribuir para consolidar, né, um sentimento nacional, uma história nacional. Os anos 1920 no Brasil são marcados pelo trabalho dos intelectuais modernistas. Os intelectuais modernistas naquela época, né, já desenvolviam toda uma pesquisa, tendo em vista reunir elementos que contribuísse para consolidar um sentimento nacional, né, para consolidar a ideia de identidade nacional. E muitos desses elementos que são considerados importantes para contribuir, né, na consolidação de uma identidade nacional estão no Museu Histórico Nacional, como, por exemplo, né, objetos referentes à família imperial que viveu no Brasil, ok? No próximo slide, nós temos, nas décadas de 1930 e 1960, os museus enfatizam a história nacional. Veja só, é um período em que vai haver a construção de outros museus, como o Museu da Inconfidência e o Museu Imperial, e esses museus continuam tendo como objetivo enfatizar a história nacional. Então, os objetos reunidos nesses museus, o trabalho dos profissionais desses museus estarão voltados sempre para guardar e expor uma história nacional, uma memória oficial referente à história do Brasil. Ainda na mesma tela você tem: as políticas de memórias restringiam possibilidades daquilo que deveria ser lembrado ou esquecido. O que isso significa? Significa que naquela época, nos anos 1930 até 1960, a política de memória, a política de preservação do patrimônio existente no Brasil exaltava, fazia questão de lembrar aquilo que era referente à história nacional, né? A história oficial do Brasil, aquilo que os governantes
ou os funcionários, né, os profissionais dos órgãos responsáveis pela patrimonialização faziam questão de preservar. Ocorre que naquela época muitos grupos não se sentiam representados por aquelas exposições, por aqueles objetos, por aquele acervo que estavam nos museus. Ou seja, a história daquelas pessoas, né, a cultura, a identidade, as memórias daquelas pessoas não eram patrimonializadas. Essas pessoas que visitavam os museus que existiam nos anos 1930, 1940, 1960 no Brasil, eles sabiam, para eles estava claro que naqueles museus existiam um acervo, uma exposição referente à história nacional, mas nem sempre eles se sentiam representados por aquele acervo, pelo tema daquela exposição. Tá? Então, veja só, enquanto aqueles museus estavam destinados a contemplar uma história nacional, uma história política, né, eminentemente política, as pessoas que viviam no Brasil não tinham suas histórias, suas memórias, suas identidades contempladas nos acervos dos museus. Voltando para a tela, nós temos o visitante era um espectador passivo, né? Porque imagine que eu e os meus alunos estávamos visitando o Museu Imperial lá nos anos 1945, por exemplo, no ano 1945. A gente passeava, podia passear pelo museu, observar as exposições, os objetos, mas não havia nenhum trabalho por parte dos profissionais daquele museu no sentido de fazer com que eu e os meus alunos pudessem indagar aqueles objetos expostos, problematizar, levantar questionamentos a respeito daquela exposição ou pensar, contextualizar, buscar mais informações para compreender em que contexto aqueles objetos foram elaborados, quem utilizava aqueles objetos, por que eles estão ali expostos. Pode ocorrer que algumas pessoas entendiam o que aquela exposição queria comunicar e outras pessoas talvez não entendessem, porque naquela época, o visitante ele era um espectador passivo, ele passava pelas vitrines ou pelas exposições, lia alguma informação sobre aquela exposição, observava os objetos, mas ainda não havia uma preocupação de fazer com que o visitante refletisse, pensasse, questionasse acerca daquela exposição, dos seus respectivos objetos. Então, nem sempre a pessoa que visitasse o museu naquela época entendia a mensagem em que o curador, ou seja, aquele profissional que organizou a exposição, queria passar por meio daquela exposição. Muitas vezes a pessoa saía com uma ideia equivocada a respeito daquela exposição, ok? No próximo slide você tem mudanças a partir de 1970. Nós vamos ver que lá nos anos 1960, 1970, é óbvio que nós estamos ali no período da ditadura militar e no Brasil os museus eles vão continuar com essa função de consolidar uma identidade nacional. Contudo, lá nos anos 1960 já começam a surgir os museus militares. É a partir da década de 1970 que começam a haver algumas mudanças. Voltando para a tela, você tem a sociedade reconhece no museu um local de representação de suas memórias e identidades. Novas práticas na gestão dos museus, aproximando-os dos diferentes grupos sociais. O que vai acontecer no Brasil a partir de 1970 é que diversos grupos sociais que não se sentiam representados por aquelas exposições que existiam nos museus até então,
Porque os museus existentes no Brasil ou era de história natural ou eram museus voltados para a consolidação de uma identidade nacional, né? Eram museus direcionados para exaltar as memórias, as lembranças a respeito da história política do Brasil. E muitos grupos sociais não se sentiam reconhecidos, né, representados por meio das exposições daqueles museus, e esses grupos começam a reivindicar e também tomar iniciativas para construir museus que pudessem representar as suas identidades, as suas memórias. E começa então uma nova política de museus no Brasil, né? Os profissionais responsáveis por gestão de museus vão se esforçar, vão se organizar, vão estudar para organizar museus, criar museus voltados também para representar a história, a tradição, a cultura, a memória, a identidade de diferentes grupos. Voltando na tela, é naquele momento, então, a partir dos anos 1970, principalmente a partir do final, né, da década de 1970, que vai haver uma diversidade de museus, como, por exemplo, o Museu da Resistência, que existe em São Paulo, e o Museu da Loucura, que existe em Minas Gerais. Né? Então, o Museu da Resistência em São Paulo, ele preserva as memórias da resistência e da repressão política, e o Museu da Loucura em Minas Gerais procura mostrar a rotina dos pacientes de um hospital psiquiátrico, né, que existiu lá, com uma falta de espaços, objetos cirúrgicos, etc. Ainda nessa tela você vê, olha, o visitante é capaz de problematizar o acervo. Atualmente, as visitas aos museus, né, quando nós visitamos um museu, nós não fazemos isso de uma forma passiva, sem reflexão, porque atualmente nós temos profissionais com uma formação mais adequada, né, profissionais que fazem um trabalho de mediação. O que significa isso? São profissionais que muitas vezes procuram até saber se o visitante já teve alguma experiência em museu, se o visitante sabe sobre a temática daquela exposição, o que ele sabe. Esse mediador, esse profissional chamado de mediador, indaga, levanta indagações, questionamentos, instiga o visitante a pensar, a refletir sobre aqueles objetos, sobre aquela exposição, né? Então, ele auxilia o visitante a compreender o que aquela exposição quer comunicar, mas, ao mesmo tempo, né, ele mobiliza o visitante para que esse visitante reflita sobre o significado daquela exposição. Eu fecho assim esse bloco. Os acervos dos museus. Vamos compreender o que significa um objeto de museu e um objeto no museu. Os objetos que estão no museu fazem parte do acervo daquele museu, né? Então, por que tipo de trabalho que esse objeto passou? Esse objeto passou por um processo de musealização. Voltando para a tela, vamos lá. O que é um objeto de museu, ok? Então, para Pistorello, um objeto de museu é todo artefato que possui um conjunto de significações que lhe confere valor, que no caso é dado pelo processo de musealização. Ou seja, um objeto de museu é um objeto que não tem mais aquele valor ordinário, comum que ele tinha até então. Ele passa a ter um valor simbólico. Por exemplo, um relógio que eu comprei e faço uso hoje, qual é a utilidade dele? É para ver as horas. Se daqui a 100 anos esse mesmo relógio passar a compor um acervo de museu, se ele se tornar um objeto de museu, ele vai perder esse valor ordinário que ele tinha até então.
Por quê? Porque lá no museu a função dele não é mais ver a hora. Ele adquire, ele passa a ter um valor simbólico, ele passou por um processo de musealização. A mesma coisa uma cadeira. Para que eu uso uma cadeira ou uma poltrona hoje? Para sentar. Mas aquela poltrona, aquela cadeira que está em uma determinada exposição de museu, ela tem essa função? É para o visitante chegar e sentar nela? Não. Ali, junto com outros objetos expostos, né, ela passa a ter uma outra função. Então, ao analisar aquele objeto, aquela exposição, eu tenho que pensar em que contexto aquele objeto foi produzido, né? Qual a intenção do curador ao organizar essa exposição, por que os objetos estão expostos dessa forma e não de outra. Então, é um trabalho de reflexão, de análise, de crítica, de problematização que o visitante deve fazer. Agora, o meu aluno da educação básica, quando eu levo ele a um museu, ele não é capaz de fazer esse trabalho sozinho. Por isso que o professor, né, quando se propõe a desenvolver uma atividade com um museu, em um museu, precisa conhecer previamente os objetos que serão observados no museu, a exposição que está ocorrendo e pensar como que vai conduzir a criança ou o adolescente para que ele tenha um entendimento sobre aquela exposição. Voltando na tela, você tem um remanescente de um determinado tempo, vetor de memória. Então, por meio do objeto que está no museu, objeto de museu, né, eu consigo me remeter a um passado, a um grupo social, a uma pessoa, a um povo. Voltando na tela, é guardado em locais adequados para sua preservação, que é a reserva técnica. O museu ele é composto por diferentes espaços. Muitas vezes, quando nós vamos no museu, nós visitamos aquelas exposições que estão ocorrendo, né? As exposições permanentes, as exposições temporárias, né? Visitamos diferentes salas, mas tem a reserva técnica, que é aquele espaço que, na maioria das vezes, os visitantes que vão até o museu não conhecem. É na reserva técnica que estão aqueles objetos que fazem parte do acervo do museu, mas não estão expostos naquele momento. É na reserva técnica que trabalham profissionais que vão cuidar desses objetos, vão restaurar esses objetos. A reserva técnica é um ambiente devidamente climatizado, porque precisa preservar esses objetos. No slide seguinte, nós temos o objeto no museu. Então, veja só, enquanto o objeto de museu é aquele objeto que passou pelo processo de musealização, que deixou de ser um objeto ordinário, comum, e passou a ter um valor simbólico, né? Esse objeto no museu é um documento histórico. É o ponto de partida para o entendimento de um fenômeno. O que significa isso? Daí nós temos que relembrar o que é um documento histórico. Documento ou fonte histórica são aqueles vestígios deixados pelos grupos humanos. Então, nós temos diferentes exemplos de documentos históricos. Existe uma diversidade muito grande. É tudo aquilo que, quando analisado pelo profissional da área de história, né, esse profissional consegue extrair algumas informações sobre uma determinada sociedade, sobre uma determinada época. Então, os objetos que estão nos museus são fontes ou documentos históricos. Por quê? Ali nós encontramos desde utensílios domésticos, roupas, mobílias, ferramentas de trabalho, pinturas, dentre tantos outros. Então, quando nós vamos até o museu, nós nos deparamos com documentos históricos. Por quê? Porque aquele objeto que faz parte do acervo do museu ou que compõe uma exposição pode ser o ponto de partida para se desenvolver um trabalho, para desenvolver uma pesquisa, para desenvolver um estudo. Eu dei o exemplo sobre o relógio.
né? Um relógio que está no museu, ele não é mais utilizado para ver a hora. Ele tem um valor simbólico. Mas eu posso fazer todo um trabalho a partir daquele relógio. Em que sentido? Eu posso pesquisar, procurar saber quando ele foi produzido, por quem ele foi utilizado, né? Qual era a utilidade dele naquela época, por que ele é tão diferente dos relógios atuais, como que passou, né? Como que foi o processo de musealização, porque ele faz parte daquela exposição, porque junto com aquele relógio tem outros objetos, qual é o objetivo do curador ao organizar aquela exposição daquela forma, né? Qual o objetivo do curador ao fazer aquele tipo de projeto expográfico? Então, tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Voltando para a tela, você tem os objetos nos museus são intermediários entre aqueles que olham e o mundo que representam. Eu posso chegar em um museu e não me sentir representada por aqueles objetos ou por aquela exposição. Eu posso perfeitamente, né, considerar que aqueles objetos, aquela exposição representam um outro grupo, mas não me representam, tá? Ok, não tem problema. Mas, muitas vezes, eu não conheço pessoalmente esse grupo que é representado por aquela exposição. Só que aquela exposição, ela vai fazer a mediação entre eu e aquele grupo que ela representa, aquela identidade representada ali, aquela memória representada ali. É o que a Lana Mara Simon coloca como objeto mediador ou mediador cultural. Os objetos que estão no museu, os objetos que compõem a exposição de um museu, né, podem ser tomados como objetos mediadores ou mediadores culturais, porque são objetos que colocam a gente em contato com aquele grupo, com aquela sociedade, com aquela pessoa, com aquele fato, aquele evento histórico que ele está representando ali no museu. Dando continuidade, no próximo slide, você tem um exemplo de objeto no museu, na verdade, de objetos no museu, ok? Aqui nós temos uma exposição que está sendo composta por uma cama, pela cristaleira, o relógio, olha que relógio diferente, e por uma liteira, tá? Então, esse objeto branco é a liteira. E essa exposição, ela faz parte do Museu Visconde de Mauá, ok? Que atualmente é o Museu Mogiano, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Esses objetos aqui, esses móveis, são dos casarões do século XIX. Então, quando eu vou até esse museu e observo os objetos expostos dessa forma, esses objetos me representam? Não, né? Eu não venho de uma família tradicional, né, que lá no século XIX tinha fazendas com café, né, lá no interior de São Paulo. Não, então eles não me representam, ok? Não faz parte do meu cotidiano. Mas por meio desses objetos, eu posso conhecer o cotidiano, os costumes de uma elite. Porque são tipos de móveis que não existiam na casa de pessoas comuns, né? Era geralmente na casa dos barões de café, dos fazendeiros. Essas liteiras, por exemplo, voltando aqui para a tela, essa liteira aqui, ó, ela era utilizada para os escravos carregarem os homens ou as mulheres, né, dos fazendeiros daquela época. Então, os escravos carregavam essas pessoas, né, os fazendeiros ou as mulheres dos fazendeiros, nessas liteiras. Então, veja só, eu posso partir dessa liteira, desse objeto, e fazer todo um estudo,
né? Por isso que eu coloquei como exemplo a História nas Liteiras, sobre um grupo social que viveu no século XIX, uma época que havia a mão de obra do africano escravizado no Brasil. É um exemplo de como o documento, ou seja, de como esse objeto que está no museu pode ser utilizado como ponto de partida para desenvolver um trabalho, uma pesquisa histórica. Eu fecho assim esse bloco. Os museus contemporâneos e suas propostas. Vamos para a nossa primeira situação, problema. No próximo slide, eu coloco para você. Guardar algo não significa necessariamente privar a coisa guardada dos nossos olhos. Sendo assim, podemos relacionar a ideia de guarda àquilo que guarda o museu. Então, veja só, tanto os museus tradicionais como aqueles museus que foram criados, né, com a finalidade de classificar elementos da natureza, ou os museus históricos que foram criados com o objetivo de guardar e expor a história, né, de um país, de uma nação. Esses museus, eles, ao mesmo tempo que guardam, também expõem, né? Porque eles têm como objetivo guardar, restaurar, preservar objetos que se remetem a uma história e, ao mesmo tempo, expor esses objetos para um público, para os visitantes. Na próxima tela, nós temos um questionamento. Como podemos pensar a lógica de guardar quando falamos em museus contemporâneos que abrigam acervo nada tradicionais e ou territórios sem acervos? Atualmente, nós temos os museus a céu aberto, ok? Um exemplo de museu a céu aberto é o Parque Histórico de Carambeí, aqui no Paraná, né, que tem como objetivo mostrar a cultura holandesa. Então, lá você tem um memorial, é possível observar uma vila histórica. Então, esse museu a céu aberto de Carambeí tem como objetivo possibilitar ao visitante determinadas experiências, porque a pessoa passeia, né, pela vila histórica, pode visitar o memorial, pode saborear algum prato típico, né, holandês. E o objetivo desse tipo de museu é proporcionar uma experiência, uma imersão do visitante na cultura holandesa. Assim como esse museu, existem tantos outros museus a céu aberto. Há alguns museus que têm, inclusive, atores que andam, né, com vestidos de forma tradicional, típica, para que o visitante tenha essa experiência e perceba, né, como que as pessoas se vestiam, como as pessoas se portavam. Então, é um tipo de museu que também guarda. Ele guarda uma cultura, ele guarda uma memória, ele guarda uma identidade e, ao mesmo tempo, possibilita que o visitante faça uma imersão naquela situação, naquela cultura, né? E vivencie, experiencie aquela situação. No slide seguinte, mais algumas questões para você pensar. Além de guardar objetos, os museus também abrigam experiências. É o que eu coloquei para você no caso do Parque Histórico de Carambeí, né? Porque ali nós temos experiências da cultura holandesa. Para os museus contemporâneos, que podem abrigar experiências, guardá-las significa compartilhá-las, ok? Ou seja, os museus guardam objetos, guardam um acervo, mas também nós temos esses museus a céu aberto que guardam experiências e compartilham, procuram compartilhar essas experiências com os visitantes de diferentes formas, né? Seja possibilitando com que a pessoa prove algum prato típico ou que assista uma determinada apresentação de dança, ouça
uma determinada música, observe a forma como as casas eram construídas. E assim eu fecho essa situação problema. Chegamos ao momento de interação e eu coloco para você a seguinte questão. Como o acervo do museu pode ser ponto de partida para a produção do conhecimento histórico, como que você, enquanto um profissional da área de história, por exemplo, pode partir de um acervo que está no museu para produzir conhecimento histórico? Você tem alguns minutos para pensar e eu já retorno para comentar com você. Então, como que o acervo de um museu pode ser tomado como ponto de partida para produzir o conhecimento? Eu posso pesquisar sobre determinado objeto, ou sobre os objetos que fazem parte de uma exposição. Eu posso problematizar, ou seja, levantar indagações sobre um determinado objeto ou sobre os objetos que estão em uma exposição, né? Procurar saber a qual grupo aquele ou aqueles objetos pertenceram, em que contexto eles foram produzidos, para que eles eram utilizados, qual a utilidade daqueles objetos, né? Antes deles irem para o museu. Eu posso procurar saber por que a curadora do museu optou por expor aquele objeto daquela forma, naquela exposição, o que ela quis comunicar por meio da exposição. Eu posso procurar saber qual memória, qual identidade, né, é representada por meio daquele objeto. Então, veja, um objeto que está no museu, né, ele pode ser tomado como um documento histórico e, a partir dele, eu desenvolver todo um trabalho de pesquisa, né, até chegar ali no grupo que o produziu e por que o produziu, como que ele era utilizado por aquele grupo, ok? Eu fecho assim essa interação. A importância da expografia e da mediação. Então, vamos compreender, né, a importância de um projeto expográfico eficiente, adequado, e a importância do mediador, que é aquele profissional que vai possibilitar que o visitante que vai até o museu realmente tenha uma compreensão acerca de uma exposição ou dos objetos ali expostos. Na tela você tem
O que é expografia? É o conjunto de técnicas para o desenvolvimento da exposição. Ou seja, no museu nós temos um profissional que vai cuidar da exposição, das exposições. Esse profissional geralmente é denominado, é chamado, conhecido como curador, tá? Então, esse profissional, ele faz uso de determinadas técnicas, de determinados conhecimentos para organizar a exposição de uma forma bastante eficiente para que o visitante compreenda a ideia, compreenda o que essa exposição pretende comunicar, tá? Então, o responsável por esse projeto expográfico, né, ele parte ali de um tema, muitas vezes ele desenvolve toda uma pesquisa sobre aquela temática, ele vai selecionar os objetos que estão na reserva técnica e levar esses objetos para a exposição. Ele tem que pensar como que ele vai posicionar esses objetos, que tipo de luz que ele vai utilizar, se ele vai colocar um som, né? Então, ele vai procurar proporcionar uma experiência para o visitante, para que o visitante realmente compreenda o que ele deseja comunicar por meio daquela exposição. Então, para que o profissional responsável pela expografia tenha sucesso, alcance seu objetivo, né, ele precisa desenvolver um projeto expográfico bastante eficiente. Caso contrário, os visitantes não entenderão o que ele pretende comunicar por meio daquela exposição. Voltando para a tela, você tem, é necessário um projeto expográfico eficiente, como eu coloquei, e a proposta da expografia constrói uma narrativa acerca do tema que se quer tratar. Então, o responsável, o profissional, o curador, ele vai pensar em um tema, ele vai organizar os objetos, fazer uso de luzes, som, etc., justamente para criar uma narrativa, criar uma história real ou não, né? Mas tentando sempre fazer com que o visitante compreenda a sua intenção, compreenda a sua ideia, o que ele quis comunicar por meio daquele projeto expográfico. Na próxima tela, você tem o papel da mediação nas visitas aos museus. Nós vamos ver que durante muito tempo existiram as visitas guiadas ou monitoradas nos museus. O que eram essas visitas guiadas ou monitoradas? Existia, sim, um profissional acompanhando o visitante. Então, por exemplo, eu podia chegar ali com um grupo de alunos, né? Eu poderia até deveria ligar anteriormente, agendar a visita, pedir o acompanhamento de um profissional, mas esse guia ou monitor ia acompanhar eu com os meus alunos, ia narrar, ia contar, explicar a exposição sem estabelecer um diálogo com os visitantes, comigo e com os meus alunos. Isso não é interessante, por quê? Sem estabelecer um diálogo, o visitante ele fica numa posição muito passiva. Então, o interessante é que esse profissional destinado a receber os visitantes estabeleça um diálogo, instigue, incentive a reflexão, faça indagações para que a pessoa pense, busque respostas acerca, né, do que está sendo observado. Voltando na tela, o que nós temos atualmente, então, são os mediadores, né? Então, atualmente nós não temos mais esses guias, esses monitores, né, que cumprem uma função apenas de explicar a exposição. Atualmente nós temos os mediadores, né? Então, a função do mediador nos museus é a de decodificar para o visitante as informações contidas na exposição. Esse mediador, ele deve procurar fazer com que aquilo que é ininteligível, ou seja, que não é compreensível pelo visitante, se torne compreensível. E é um trabalho bastante árduo. Por quê?
Porque muitas vezes o visitante, ele não quer participar da conversa, né? Ele não quer pensar ali nas indagações, nas questões que o mediador está propondo. Então, é interessante que o mediador ainda tenha aí essa habilidade para instigar, para incentivar, para motivar o visitante a estabelecer esse diálogo sobre o que está sendo observado no museu. Voltando na tela, desafio da mediação: fazer com que o visitante dialogue, problematize e participe do processo. Então, veja só, é uma experiência de descoberta, né? Muitas vezes a gente vai até o museu e é a primeira vez que nós estamos nos deparando com aquela exposição, com aqueles objetos. Então, eu preciso, né, estar aberto para essa nova experiência, para essa descoberta, para um mundo novo, para um conhecimento novo. Eu fecho assim esse bloco. Educação patrimonial. Veja só, essa preocupação com a educação patrimonial iniciou no Brasil nos anos 1980, né? E naquele momento, claro que teve todo um respaldo, porque a gente tem a Constituição de 1988 que amplia o conceito de patrimônio. Então, o artigo 216 da Constituição ampliou o conceito de patrimônio cultural, né? Mas também possibilitou com que as pessoas que estavam engajadas naquele trabalho com o patrimônio começassem a pensar ações para conscientizar as pessoas acerca da importância da preservação do patrimônio. Então, a educação patrimonial ela é composta por ações educativas, né, ações didáticas que possibilite tanto crianças como adolescentes, jovens e adultos a compreender o patrimônio existente no Brasil, tanto o patrimônio cultural de natureza material como o patrimônio cultural de natureza imaterial, e a respeitar, a preservar esses patrimônios. No próximo slide você tem o que é educação patrimonial. A educação patrimonial constitui-se de todos os processos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural. Pode ocorrer na escola, que é um espaço de educação formal? Pode, mas também pode ocorrer em um museu, em uma casa de patrimônio, em outros lugares que são considerados espaços de educação não formal. Voltando para a tela, ações educativas são consideradas como forma de preservação. Essas ações educativas, quando desenvolvidas de forma planejada, didática e por profissionais adequados, né? Então, são ações que devem ser acompanhadas sempre por um profissional da área de história, por um especialista em patrimônio, tá? Então, quando elas são desenvolvidas de uma forma planejada e didática, elas contribuem para conscientizar as pessoas, né, sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural brasileiro. No slide seguinte, você tem o Guia Básico de Educação Patrimonial. Esse guia foi lançado em 1999 pelo IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o Museu Nacional, tá? O Guia Básico de Educação Patrimonial considera o patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento, ou seja, considera que o patrimônio cultural pode e deve ser tomado como uma fonte ou documento histórico, que a partir de um monumento, de uma edificação, de um bem cultural de natureza imaterial, como a capoeira, né, nós podemos desenvolver todo um estudo histórico. Voltando para a tela, serve como referência para empreender ações educativas. E esse guia está disponível
no portal do IPAM. Então, você pode acessar essa página que eu indiquei para você, que você consegue ter acesso ao guia na íntegra. Então, nesse guia, nós conseguimos observar etapas metodológicas que são propostas para trabalhar com diferentes tipos de patrimônio cultural. Tanto com patrimônio cultural de natureza material, como um monumento, como uma edificação, um casarão, ou uma igreja, um museu, ou um lugar, tá? Então, esse guia, ele traz uma metodologia para cada tipo de patrimônio, como que o professor, por exemplo, ele pode, né, trabalhar com esse patrimônio com alunos da educação básica. Assim, eu fecho esse bloco. Propostas de educação patrimonial. Vamos lá. Vamos conhecer algumas propostas de educação patrimonial. No próximo slide, você tem elementos importantes da educação patrimonial. A educação patrimonial pode ocorrer em espaços não formais de aprendizagem, como eu coloquei para você, museus, arquivos, né, numa praça, em um casarão, em uma igreja ou em espaços formais, como por exemplo, na escola, tá? É importante perceber os bens culturais como representativos da sociedade. Então, quando eu vou desenvolver uma atividade de educação patrimonial, eu preciso, né, considerar que aquele patrimônio que eu estou estudando, ele representa um grupo. Se ele não representa a sociedade como um todo, ele vai representar pelo menos uma parcela, um grupo. Ele vai fazer referência à identidade de um grupo, aquele bem cultural, ao ser patrimonializado, né, ele preserva, então, né, as memórias de um grupo. Voltando na tela, é necessário problematizar o patrimônio, né? Ou, por exemplo, eu não devo tomar os objetos que estão lá no museu como algo pronto, acabado, né? Eu olho lá o objeto, vejo a descrição que está nele e não reflito sobre aquele objeto, ou um monumento que está lá na praça da minha cidade, ou um casarão antigo. Eu devo problematizar, eu devo indagar. O que significa isso? Eu devo levantar perguntas, né? Fazer uma série de perguntas. Quando foi construído? Por quem foi construído? Com qual objetivo foi construído? Qual grupo, né, que defendeu que aquele bem cultural fosse patrimonializado, fosse contemplado por uma política de preservação? Será que realmente está havendo uma preservação? A memória de qual grupo esse patrimônio está representando? Né? A identidade de qual grupo esse patrimônio está representando? Por que esse bem foi patrimonializado e aquele outro não? Então, são questões que o professor, né, de história deve instigar seus alunos a pensar. Né? Os alunos, por si só, mesmo que sejam alunos do ensino médio, ok? Eles têm dificuldade para levantar e para refletir sobre essas questões. Então, é o professor que precisa, né, pensar nessa ação educativa, em um trabalho sistematizado, em uma ação didática. No próximo slide, você tem. Quando nós trabalhamos com o patrimônio, com a educação patrimonial, é necessário desnaturalizar e dessacralizar o patrimônio. Desnaturalizar o patrimônio seria refletir sobre o campo que o produz, sobre a sociedade, o contexto, né? A sociedade elege o que deve ser considerado patrimônio cultural. O Estado, por meio do IPAM, desenvolve o trabalho de patrimonialização. Isso vai envolver normas, ok? Agora, nós precisamos também dessacralizar o patrimônio. Ou seja,
problematizar os processos sociais e históricos que o gerou. Analisar como ocorreu esse processo de patrimonialização. Quem foram os responsáveis? Qual foi o grupo que tomou frente, né, e solicitou para que aquele objeto, ou aquele monumento, ou aquela construção fosse patrimonializada? Né? É necessário, inclusive, entender os interesses de cada momento histórico. Por que lá nos anos 1930 foi patrimonializada uma arquitetura colonial? Por que nos anos 1960 a gente tem a construção de museus militares? Por que a capoeira só se tornou um patrimônio cultural e material em 2008? Então, são questões que devem ser pensadas acerca do patrimônio, né? O patrimônio, ele não deve ser observado, visto como algo natural. A gente tem que entender todo o processo, né, que envolve a patrimonialização de um bem. Claro que esse tipo de atividade é possível de ser feita com crianças do ensino fundamental 1 ou lá do 6º ano, 7º ano? Não, né? Mas com alunos do 9º ano, alunos do ensino médio, é perfeitamente possível esse tipo de abordagem, tendo em vista aí ações voltadas para a educação patrimonial. No próximo slide você tem experiências diversas. Nós temos a Casa do Patrimônio, que é um espaço destinado, ou espaços destinados a ações educativas e instrumentos de implementação da política de educação patrimonial pelo IPAM, tá? Nessas casas do patrimônio, nós temos atividades de natureza educativa, muitas delas estão localizadas em sedes do IPAM ou instituições parceiras. Outro exemplo de ação educativa ou de educação patrimonial é esse projeto chamado Santo Afro Catarina, que é uma ação de educação patrimonial realizada em Florianópolis, que permitiu dar visibilidade a pessoas cujo patrimônio cultural não está consagrado. Tá? Então, esse projeto envolve, na verdade, voltado para a presença de africanos e afrodescendentes no estado de Santa Catarina, né? Então, tem, inclusive, visitas mediadas em determinados bairros, em determinadas ruas. Então, é toda uma discussão voltada aí para a história e presença dos africanos e afrodescendentes em Santa Catarina. Eu fecho assim esse bloco. Educação patrimonial e bens culturais e materiais. Temos aqui uma segunda situação, problema. Na tela seguinte você tem: o IPAM concedeu o título de Patrimônio Cultural e Material ao modo de fazer renda irlandesa, um ofício tradicional entre as mulheres de algumas regiões do Sergipe que perpetuam essa prática. Em que medida a educação patrimonial pode contribuir para que as pessoas construam relações com esse bem cultural, que é o modo de fazer renda irlandesa? Então, veja que esse modo de fazer renda irlandesa é um ofício que se tornou patrimônio cultural e material. Então, ele está registrado no livro de registro, né, como um patrimônio cultural e material. Assim como esse, existem tantos outros bens culturais de natureza imaterial que você consegue identificar lá no site do IPAM, tá? Bens culturais que foram patrimonializados, que foram registrados, ok? No próximo slide, vamos lá. É importante problematizar o bem cultural e construir sentidos para que sua apropriação seja feita pela sociedade. As práticas de educação patrimonial contribuem para que possamos nos apropriar dos bens culturais e preservá-los. Então, quando eu trato desse bem cultural e material, que é o modo de fazer renda irlandesa,
né? Eu posso levantar uma série de elementos, problematizar esse ofício, né? Desenvolver todo um projeto voltado para a educação patrimonial. Eu posso levantar questões como, por exemplo, qual a importância desse ofício para as mulheres de algumas regiões do estado de Sergipe, de que forma isso impacta a economia local, né? De que forma, por meio desse ofício, essas mulheres conseguem ajudar no sustento de suas famílias, de que forma esse bem, né, cultural, que é o modo de fazer renda irlandesa, está relacionado à memória e à identidade de um grupo. Então, são vários questionamentos que a gente pode levantar, né, para que possamos refletir sobre esse bem cultural de natureza imaterial, tá? E para que as pessoas compreendam, né, a importância desse bem ter sido patrimonializado, né, passar por todo um processo de divulgação, de preservação, e o quanto é necessário, então, reconhecer esses tipos de patrimônio que existem no Brasil, né, e também trabalhar de forma que nós possamos preservar, divulgar, né, e reconhecer a importância desse patrimônio para um determinado grupo, nesse caso, para as mulheres de algumas regiões de Sergipe. Eu fecho assim essa situação problema. Quais ações educativas podem ser desenvolvidas para sensibilizar os alunos em relação ao patrimônio cultural? Você tem alguns minutos para pensar sobre essa questão e eu já retorno. Então vamos lá, vamos pensar em quais ações educativas podem ser desenvolvidas com o objetivo de sensibilizar os alunos da educação básica para o patrimônio cultural, tá? Então, quando a gente pensa em ações educativas, né, nós temos que pensar naquelas ações que nós podemos desenvolver dentro da escola, mas
temos que considerar também que existem muitas dessas ações sendo desenvolvidas em espaços de educação não formal, principalmente nos museus e em sedes do IPAM que existem no Brasil, ok? E nesses locais, como nos museus e nas sedes do IPAM, nós temos os profissionais especializados também para desenvolver essas ações educativas. Agora, se a gente pensar, né, enquanto professores da educação básica, que tipo de trabalho, que tipo de ação que eu posso desenvolver com os meus alunos? Eu posso começar, por exemplo, fazendo uma seleção, né, de materiais que compõem, né, a história da cidade, que fazem parte ali da comunidade, né? Então, eu posso levar em consideração um monumento, uma praça, né? O patrimônio local. Mas, muitas vezes, nós queremos também expandir, né? Nós não queremos ficar presos apenas ao local, então, por isso que eu coloquei aqui para você algumas possibilidades de trabalho. Então, é interessante você trabalhar com o patrimônio local, com patrimônio referente à sua cidade, né, ao bairro, monumentos, praças, museu e dentre tantos outros, sim, tá? Mas a gente não precisa ficar preso àquilo, nós podemos expandir, né? E até é interessante isso. Então, existem algumas possibilidades de trabalho. Você tem aí na tela possibilidades de visitas virtuais. Então, quando você vai desenvolver ações relacionadas ao patrimônio cultural, pensando inclusive, né, em ações educativas, você pode acessar esse primeiro site que eu coloquei, que é o eravirtual.org. Tá? Aí existe a possibilidade de você visitar museus, então você pode fazer visitas virtuais. Eu coloquei como exemplo o Museu Imperial, lá de Petrópolis, que você e seus alunos podem conhecer por meio, né, desse site aí, Era Virtual. Então, pode ser desenvolvido todo um trabalho, né, a respeito dos objetos, das exposições que estão naquele museu, de uma forma virtual. Também, por meio desse mesmo site aí, o Era Virtual, você consegue conhecer vários patrimônios culturais. Um exemplo é Ouro Preto, Minas Gerais. Então, principalmente o professor de História, muitas vezes aborda várias questões relacionadas ao Brasil Colônia, né, e faz menção ao Ouro Preto. Vamos conhecer Ouro Preto? Então, a gente consegue fazer uma visita virtual, claro, né, isso quando a escola dispõe de pelo menos um laboratório de informática, ou se você consegue acessar, né, fazendo uso de uma TV em sala de aula, você consegue mostrar esse patrimônio, analisar, né, trabalhar diferentes questões aí relacionadas a esse patrimônio. Voltando na mesma tela, eu coloquei um outro site, tá? Que é lá do Google Arts e Culture, tá? Então, você pode acessar esse site, que você consegue fazer tour virtual, né, em vários museus. Eu coloquei como exemplo o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que você pode conhecer como ele era antes do incêndio de 2018, qual era o acervo, os objetos que estavam naquele museu antes do incêndio em 2018 e problematizar, né, aquele acervo. A gente sabe que boa parte foi perdida com o incêndio, mas uma possibilidade de fazer com que os alunos conheçam, né, como que era o museu antes do incêndio, o acervo que ali existia, qual era o objetivo daquele acervo, porque quando aquele museu foi organizado, optou-se, né, por reunir aquele tipo de acervo, tá? Então, são questões aí, são possibilidades de trabalho que você pode desenvolver com alunos da educação básica. Claro, sempre levando em consideração a série, a faixa etária desses alunos, né? Então, é necessário ter esse planejamento. Eu fecho, assim, essa interação. Vamos recapitular essa aula. Quais foram as principais questões que abordamos nessa aula? Como os museus surgiram e se organizaram através dos tempos? Vimos que o próprio termo museu surgiu lá na Grécia Antiga, né? Mas que essa concepção atual que temos hoje de museu
vem lá do contexto da Revolução Francesa. Vimos, né, sobre os primeiros museus que foram construídos no Brasil, o objetivo desses museus, mas vimos também que os museus contemporâneos, eles têm outras propostas, têm outras formas de organizar, como, por exemplo, os museus a céu aberto. Pensamos aí sobre os acervos dos museus, né? O que é um objeto de museu, o que é um objeto no museu. Vimos também sobre a importância da expografia, ou seja, né, a importância de uma organização da exposição, né? A importância do mediador, que é aquele profissional, né, que contribui para que o visitante compreenda o que aquela exposição pretende comunicar. E fechamos nossa aula abordando sobre a importância da educação patrimonial para conscientizar as pessoas acerca do patrimônio, né, e acerca da necessidade de preservação desse patrimônio. Eu fecho assim essa aula.